Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e aí a gente está entrando em novembro, que é o Novembro Azul, fala da saúde do homem. A gente acabou aí de sair do Outubro Rosa, falando um pouco da saúde da mulher. E aí eu vou gravar 2 vídeos aqui nesse Novembro Azul, homenageando a saúde do homem. E nesse vídeo de hoje, que é o primeiro dessa série, eu vou falar um pouquinho sobre andropausa e a saúde hormonal masculina. Bom, diferente da mulher, o homem, ele naturalmente não vai entrar na menopausa, né? No caso da andropausa, que seria a menopausa do homem. A função de produção de hormônios sexuais masculinos, ou seja, testosterona pelo testículo, normalmente ela se mantém até o final da vida. Claro, você tem um decaimento por conta da idade, mas de uma forma geral essa função se mantém e se preserva. Porém, existem algumas condições clínicas que podem favorecer uma aceleração desse decaimento da função testicular e, consequentemente, inclusive na parada de produção de hormônio pelos testículos. E essas situações normalmente são doenças crônicas e relacionadas a estados inflamatórios do corpo. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, o colesterol alto, algumas condições como tabagismo, etilismo, quer dizer, ingesta de álcool, né? Outras doenças crônicas, como doença renal crônica, doença hepática crônica, problemas pulmonares como DPOC. Então, todas essas situações em que a saúde sistêmica, a saúde global do corpo do homem se torna mais frágil, você pode ter um acometimento da função do testículo e aí o maior risco de desenvolver o que a gente chama de andropausa ou a parada de produção de hormônios masculinos pelo testículo. E aí, uma grande pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Será que todos os homens devem ser triados, devem ser testados para essa falta de hormônio? Na verdade, não. Porque se a gente for testar todos os homens, em termos de saúde pública, isso seria um gasto gigantesco, sendo que a maioria dos homens não vai entrar em andropausa. Porém, esses homens que apresentam esses fatores de risco que eu comentei com vocês, que são essas doenças que vão predispor ao mau funcionamento do testículo, podem sim e devem ser testados. Além disso, existem alguns sintomas relacionados à falta do hormônio sexual masculino no homem. E esses sintomas, eles infelizmente são sintomas inespecíficos, então você vai ter mais cansaço, você pode ter dificuldade de concentração, anemia, dificuldade de ereção, dificuldade de ejaculação, diminuição do desejo sexual, diminuição da potência muscular e da tolerância ao exercício. São sintomas que estão relacionados sim à falta do hormônio masculino, mas são sintomas que também podem estar relacionados a outras doenças, como por exemplo as doenças que vão predispor à falta desse hormônio. Por isso, é muito importante que o homem que esteja sentindo sintomas semelhantes ou que tenha os fatores de risco, procure um médico endocrinologista ou mesmo o seu urologista e peça para fazer a avaliação dos seus hormônios, tá certo? Bom, a reposição do hormônio masculino, ela só deve ser feita quando se tem a comprovação laboratorial da falta dos hormônios, né? Não se deve repor hormônio por prevenção. Isso não é uma prática que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda. A gente recomenda sim repor hormônio para quem está faltando. E para essas pessoas, a reposição ela deve ser feita sim com acompanhamento médico, com bastante cuidado, porque existem efeitos colaterais relacionados à reposição hormonal masculina. De uma forma geral, quando essa reposição é feita de forma fisiológica, ou seja, tentando imitar o que o corpo tinha antes e não tem mais, normalmente os problemas são muito pequenos. Mas se você acaba usando uma quantidade de hormônio um pouquinho excessiva, ainda que seja pouco, você pode sim ter problemas relacionados a esse hormônio que vem de fora, que não é o hormônio que o corpo produzia. Mas, de uma forma geral, é uma reposição segura, desde que seja, sim, monitorado os efeitos colaterais, principalmente relacionados à próstata, ao fígado, ao sangue, porque a testosterona ela também é responsável por estimular a produção dos glóbulos vermelhos, e se você está usando uma dose excessiva, você pode ter excesso desses glóbulos e um engrossamento do sangue, vamos dizer assim, e maior risco de trombose, etc. E principalmente são esses 3 sistemas, mas podem existir também outros efeitos colaterais. Então, o meu conselho é
fique de olho no seu corpo, fique de olho nos seus sintomas, observe seus fatores de risco, converse com seu clínico geral, com seu endocrinologista ou com seu urologista. E se você passou principalmente de 60 anos, você deve sim fazer essa testagem para avaliar como estão os seus hormônios, tá bom? Só para finalizar aqui esse vídeo, eu sei que a gente está aqui falando de saúde do homem, de andropausa, isso remete assim à terceira idade, mas existem algumas situações clínicas onde você tem a falta de produção do hormônio masculino antes mesmo do menino entrar na puberdade, que a gente chama de puberdade atrasada. E nesses casos, a gente precisa sim fazer uma reposição, inclusive para fazer a indução da puberdade de forma correta, fisiológica, de forma que permita o crescimento e o desenvolvimento do corpo do menino. E essa reposição ela tem que ser feita pelo resto da vida, dependendo da causa que gerou o atraso na puberdade. Então, o uso da testosterona, quando bem indicado, quando com acompanhamento médico e nessas situações onde falta esse hormônio no corpo, ele é excelente e é muito seguro. O problema vem quando o uso está excessivo e em situações em que ele não é necessário. Então fica aí o meu alerta. Se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Um beijo bem grande a todos, um forte abraço e até o vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!